Tudo que nós temos experimentado aqui, irmãos, não é apenas para nós estarmos juntos, fechados, clamando pela glória do Senhor, pela presença. Isso é maravilhoso e nós queremos. Amém? Nós temos dito que nós estamos sentindo que cada vez mais o Senhor, Ele tem vindo de uma forma diferente. Pastor Iranilde, a gente tem orado para que o Senhor se mude para cá, de uma forma que o avivamento venha. Mas ali naquele momento o Senhor me fez pensar, e ao fazer aquela pergunta para mim, eu estendo para vocês: se eu tivesse me mudado para cá, como é que vocês estariam? Onde é que vocês estariam? Será que nós viveríamos um tipo de fé onde nós só estaríamos reunidos aqui, cantando, adorando ao Senhor? E isso é maravilhoso porque acontece isso, mas seria só isso? Ou nós estaríamos cheios da vida, cheios do Espírito, impactando, anunciando, encarnando a palavra, onde o Senhor estivesse nos mandando para que outros também estivessem sendo tocados pelo mesmo poder que Ele derramou em nós. Vocês conseguem entender isso? Algumas vezes nós nos fechamos. E é muito importante que a gente tenha essa vida de secreto e que a gente se delicie com a presença do Senhor. Mas nós não podemos esquecer do propósito para o qual o Espírito é derramado sobre as nossas vidas. Nós estamos e temos falado aqui como comunidade que nós estamos no tempo do jubileu, não é isso? É tempo de jubileu. Cristo é o nosso jubileu. E o Espírito Santo, o Espírito nos ungiu. E Ele nos ungiu para quê? Ou para quem? Para o outro. Isso o Senhor não pode deixar de nos lembrar. E eu queria que você abrisse lá em Lucas. Vou pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 9. A partir do versículo 28. Lucas 9. A partir do 28. Você achou? Quem quiser cooperar comigo na palavra, fique à vontade, tá bom? Melvi, já prepara um outro microfone. Vamos lá, acharam, irmãos? Lucas 9, 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no.
Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinha visto. Eu quero conversar hoje sobre tipos de espiritualidade. Quando o Senhor, Ele trouxe aquele sentimento no meu coração, na hora eu lembrei desse texto. Porque quando nós passamos por experiências muito deliciosas na presença do Senhor, e cada um de nós já passou isso, a vontade que a gente fala é o quê? É de nem voltar para o dia a dia, de nem voltar para o cotidiano, como se tivesse um dualismo entre vida espiritual e vida secular. Infelizmente, e isso nós precisamos reconhecer, e o Senhor, Ele está nos chamando a uma vida integral, que nós precisamos viver a relação com Cristo em todos os momentos da nossa vida, sem fragmentação. E aquele desejo que às vezes vem de nós vivermos isso aqui, irmãos, isso ainda é pequeno diante das experiências que o Senhor quer nos trazer, quando nós, em movimento, como igreja dele, nós manifestamos e repartimos Cristo, o poder do Espírito, com aquele que ainda não tem. Muitas vezes nós estamos com uma miopia espiritual. Então hoje eu quero compartilhar com vocês e falar um pouquinho sobre isso. Porque aqui, só para trazer um contexto, né? Se a gente olhar antes de Lucas começar essa narrativa, nós vamos perceber que antes nós encontramos Pedro confessando quem Jesus é. Nós encontramos o próprio Jesus predizendo a sua morte e a sua ressurreição. E aqui nós vamos ver, e o texto aponta, um convite do próprio Jesus para 3 discípulos. Jesus subiu ao monte. Ele subiu ao monte para quê, irmãos? Para orar. E ele levou quem? Pedro, Tiago e João. Ele estava orando, sim ou não? E aqui diz que enquanto ele orava, o que aconteceu? O rosto dele resplandeceu. Um pouco da glória de quem ele é. A glória ali nessa ocasião se manifestou. Só que aqui nós percebemos que, além da espiritualidade de Jesus, que daqui a pouquinho nós vamos parar para meditar nela, nós encontramos uma espiritualidade dos discípulos que estavam ali. Esses discípulos, eles subiram no monte. Eles subiram o monte. Subiram ou não subiram? Mas diferente de Jesus, em vez de orarem, eles estavam como? Sonolentos, adormecidos. Na minha versão, dominados pelo sono. Jesus subiu e o convite era para orar. Mas não, eles estavam com um outro tipo de motivação. A motivação de Jesus era estar com o Pai. Qual seria a motivação deles? Ou talvez eles possam ter até subido com uma motivação correta, mas eles foram vencidos ali naquele momento pelo sono. Eu quero te convidar para que você permita que o Espírito Santo faça uma sondagem no seu interior. Quando a gente está falando, a gente vai estar falando da espiritualidade, da vida deles com Deus, que se manifesta também com o próximo, e a gente vai estar falando deles. Mas daqui a pouquinho, ou agora mesmo, já se permita que o Espírito venha ministrar ao seu coração que tipo de espiritualidade não é que você tinha antes,
é a que você está agora. Qual é a condição em que você está agora? Porque mesmo nesse período, como comunidade, nós temos sido chamados para subir um monte, irmãos. E alguns de nós têm subido o monte. Mas como que nós estamos subindo o monte? Como nós estamos lá presente, diante do convite do Senhor para nós? É por isso que o Espírito Santo, ele precisa nos sondar. Então, a primeira coisa que nós vamos falar sobre a espiritualidade dos discípulos é que os discípulos, eles não estavam e eles não discerniram a pessoa de Jesus. Eles não discerniram, vamos dizer, Jesus como um todo. Quando nós lemos aqui a passagem, nós vamos ver que eles se acordaram e eles viram o que tinha acontecido. Eles viram quem ali? Quem foi que eles viram? Quais foram as duas pessoas que eles viram? Moisés e Elias. A lei e os profetas representando. E ali, quando ele vê a glória, Pedro, ele já sente algo gostoso, né? E ele diz: bom estarmos aqui. E ele faz a proposta de armar 3 tendas. Comentaristas bíblicos chegam e dizem que essa postura dele querer colocar as 3 tendas, naquele momento ele não estava distinguindo quem era Jesus, com tudo aquilo que Jesus veio fazer. Ele simplesmente equiparou os 3, porque ele sabia, né, quem era Moisés, ele sabia quem era Elias e agora estava Jesus. Então, quando nós estamos falando que os discípulos não discerniram a centralidade da pessoa de Jesus, é porque eles não perceberam e que Jesus, ele sempre tem um lugar de preeminência em todo momento. Jesus, irmãos, ele é Deus homem. Jesus, aqui ele estava vindo e ele estava caminhando com aqueles discípulos e ele estava ensinando-os, ele estava instruindo. Na verdade, ele estava, né, na forma do discipulado de Jesus, é o vem e vê. Eu acredito, inclusive, que foi isso que fez com que ele convidasse aqueles 3 que são sempre mais próximos, que estão em momentos bem especiais, para dizer: vamos ali. Para que por meio, inclusive, da relação com eles e por meio do exemplo, eles passassem por essa vivência e pudessem, né, conhecer não apenas Jesus, mas conhecer o Pai de Jesus e conhecer o propósito que o Senhor tinha. Mas eles não viram. E aí nós encontramos aqui, nos versículos 34 e 35, o próprio Pai corrigindo isso. Porque no momento em que Pedro está falando isso, vem a voz do Pai e diz: este é quem? É o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender: a nossa espiritualidade, ela deve ser cristocêntrica. Cristo é suficiente para você? Eu não sei se você percebeu, mas como comunidade nós fugimos muito de qualquer outro tipo de arranjo ou algum tipo de movimento que na verdade tire os nossos olhos de quem os nossos olhos devem estar, que é da pessoa de Jesus. Nós não queremos, irmãos, um prédio suntuoso. Nós queremos o mínimo, e é isso que nós cremos e que nós falamos, que é o mínimo de organização para o máximo de quê? De organicidade. E quando nós estamos falando isso, eu comecei dando um exemplo do prédio, mas não se trata do prédio.
Se trata de uma vida que está fundamentada em Cristo. Sabe por quê? Porque se essa vida, a nossa espiritualidade não estiver fundamentada em Cristo, eu e você podemos ter várias experiências arrebatadoras. Nós podemos passar por várias experiências que vão, roubar o nosso coração, que fazem a gente se deliciar, que fazem a gente dizer, bom é estarmos aqui, que bom é isso. Nós já não falamos assim, irmãos? Nós já falamos, mas vai ser uma espiritualidade onde ela está lá em cima, mas ela não tem um fundamento. O fundamento é Cristo, exatamente para lembrar que nós precisamos ter raízes. Nós somos o povo do céu, mas nós estamos aqui na terra. Nós não somos do mundo. Nós não nos movemos de acordo com a cultura do mundo, mas nós estamos aqui. E assim como Deus ama cidades, assim como o Senhor ama um povo, nós também estamos sendo chamados e somos chamados para amar essa cidade. Sabe por quê? Por muito tempo, a igreja evangélica ou o protestantismo, nós podemos falar assim, podemos fazer uma crítica a nós mesmos. Por muito tempo, nós acabamos fomentando uma cultura de uma espiritualidade que ela não conversa com o cotidiano. Uma espiritualidade que não se manifesta nas relações. Uma, inclusive, espiritualidade que tinha lugar certo, era o prédio. É por isso que quando nós saíamos do prédio, nós podíamos fazer o que quiséssemos. A nossa comunicação era, nós vamos à igreja. Sim ou não, irmãos? Como se a igreja tivesse tempo, local, horário para que nós pudéssemos ser aquilo que o Senhor disse que nós seríamos. E para nós termos uma relação com Ele. Hoje nós já não temos mais esta visão. Mas o fato é que muitas vezes nós ainda estamos tão embriagados, ou ainda estamos também embriagados pelo poder do Espírito, e isso é bom, é a parte boa, mas por nós ainda termos sequelas da vida religiosa que nós tínhamos antes, nós não temos uma fé que conversa com o cotidiano. A nossa fé, ela precisa ser cristocêntrica. Nós precisamos, e eu quero lembrar disso, sabe por quê, irmãos? Porque, em segundo lugar, aqueles discípulos, eles não discerniam, conseguiram discernir a missão de Cristo. Pedro de novo, né? Quando Pedro diz, você quer que a gente faça as tendas? Se nós lermos aqui, Elias, Moisés estava conversando com Jesus sobre quê? Qual era a pauta daquela conversa? Era a partida dele para Jerusalém. O que ele tinha dito que ia acontecer? Ele ia morrer. Ele ia morrer. E Pedro ali, de novo, não estava discernindo. E ao fazer aquela proposta, era uma proposta que poderia interromper. Mas Jesus era focado, né? Mas ele não discerniu que poderia interromper a missão de Cristo. Eles não conseguiram compreender isso. E quando eu falo aqui sobre missão de Cristo, eu não estou querendo falar de ativismo religioso. Eu quero até propor na nossa conversa, e é uma conversa, tranquilo? Ajudem-me. Vocês estão autorizados a ajudar. E por favor, eu quero tratar essa missão e quero falar sobre a mensagem da cruz, que seria a missão, porque ele fala não apenas de proclamar, Carol, mas de morrer ali na cruz. E cruz nos lembra o quê? Relação com o Senhor, relação vertical e relação horizontal. Essa relação horizontal é somente entre nós, comunidade? É somente entre nós, corpo de Cristo?
essa relação que o Senhor nos chama, e que João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por quê, irmãos? Por todos. Nós precisamos lembrar que o Senhor não nos chamou para sermos exclusivistas. A Ana me compartilhou uma frase do AP que diz assim: nós somos o povo que foi escolhido pelo Senhor para ser povo exclusivo dele. Nós somos o povo exclusivo escolhido para ser o povo do Senhor. Mas nós não fomos chamados para fazer do Senhor o contrário. Exclusivo nosso. Você consegue entender isso? Porque quando se propõe, e aqui quando a gente olha para a espiritualidade daqueles discípulos, é isso, vamos ficar aqui. Só que se você olhar e caminhar e for um pouquinho mais, depois inclusive da parte que nós lemos, e você pode pegar nos outros textos, né, do Evangelho de Mateus e Marcos, você vai ver a continuação, você vai ver que Jesus subiu com os 3 discípulos, mas os outros discípulos, eles ficaram ali na planície, ficaram ali no pé do monte, ficaram ali, vamos dizer, no vale, estavam ali no chão, no pé. Só que esses discípulos que não subiram, e as demandas estavam chegando, porque a gente vai ver que chegou demanda lá perto para eles de um jovem endemoniado, ao invés deles estarem manifestando também, orando em oração e manifestando o poder do Senhor, eles estavam fazendo o quê? Discutindo com os religiosos daquela época. E sabe o que isso representa? Representa para nós um outro grupo de discípulos. Existe um discípulo que sobe, mas isso não significa que ele tenha intimidade. Pode subir o monte e ainda estar distraído. Pode subir o monte e não conhecer o Senhor como era para conhecer. E eu falo isso não porque o Senhor não está acessível, mas eu falo mais do coração do discípulo que sobe, que ainda está sonolento, que ainda não compreendeu. Mas tem um segundo grupo, que é aquele inclusive que nem subiu, e que ele está envolto aqui muito em discussões. Parece muito aquilo que nós estamos vivendo hoje, irmãos. E enquanto isso, os clamores, não apenas de uma sociedade, de uma cidade que está clamando por uma intervenção de Cristo, está clamando por libertação, está clamando por cura, está clamando por justiça, para que o Senhor ponha em ordem aquilo que está em desordem, não é visto e não é contemplado. O coração do Senhor não é visto, porque eles estão ali numa postura em que eles não deveriam estar. Esses são eles. Mas será que eles não somos nós? Porque às vezes nós vemos no outro muito fácil o que o outro é. Só que nós esquecemos que o outro quem é? Muitas vezes o outro somos nós. E hoje nós precisamos, irmãos, como sempre, de uma sinceridade. Porque o que nós estamos aqui propondo é uma conversa e é uma reflexão só para que o Espírito sonde o nosso coração. E quando Ele sonde o nosso coração e Ele venha realmente nos falar como é que nós estamos, para que a gente possa dar uma resposta a Ele. Então nós precisamos lembrar disso. Se aqueles discípulos, eles não conseguiram discernir, né, a pessoa de Jesus como preeminente, eles ainda acharam que Jesus estava no mesmo patamar do que os profetas antigos, né? Se eles não conseguiram discernir a missão, o propósito sobre essa cruz, né?
aquilo que na verdade vinha como o Jesus fazendo para reconciliar todo mundo, para reconciliar, irmãos, pessoas com Ele, para reconciliar nações, para reconciliar um povo inteiro. Logo, eles também não discerniram a centralidade dos seus próprios ministérios. E isso a gente vê, porque a gente sobe e a gente entra, parafraseando para nós, a gente entra a rocha no secreto, a gente sobe um monte, montanha nesse sentido, como lugar de encontro, como lugar de revelação a Deus, para que Ele esteja trazendo essa revelação a nós, mas não para que a gente fique lá em cima. É para que a gente se encha daquilo que Ele tem, da porção, da gente permitir que Ele nos encha, mas para que a gente desça um monte e a gente ande no meio da cidade como Jesus anda. Irmãos, vocês já pensaram vários Cristos, né? E eu falo que é o próprio Cristo, mas cada um na sua medida, vou até corrigir, né? O próprio Cristo andando pela nossa cidade e pessoas sendo tocadas e tomadas e sendo vistas, porque é sobre isso que a gente canta todo domingo aqui. E eu acho que é por isso que eu estou chorosa, irmãos, porque a gente canta que a gente quer ver como Ele vê. Me faz amar como você ama, amar outra vez, entregar tudo. E parece-me que às vezes no dia a dia, quando nós temos encontros, e nós temos vários encontros no nosso dia a dia, nós não estamos percebendo aquilo para o qual Ele nos chamou. E nós perdemos oportunidades, Diego, de tocar nessas vidas. Nós perdemos oportunidade de poder amar essas vidas com o amor do Senhor. E nós estamos ainda cheios de justificativas. Porque, infelizmente, pela cultura que nós vínhamos e nós vivemos, é como se poucos tivessem essa responsabilidade. É como se alguns iluminados pudessem expressar isso. É como se isso fosse para alguns que são mais sensíveis, quando na verdade o convite do Senhor é para que sejam todos nós. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu tenho orado para que o reino do Senhor seja manifesto. Eu desejo muito que o Senhor me vença a cada momento e me tire de um lugar de insensibilidade, de um lugar de dureza, um lugar de indiferença, um lugar onde meu coração está dividido, um lugar de engano e de mentira, onde o inimigo diz que eu não tenho e eu não posso oferecer. Alguns de nós estamos paralisados nessa mentira do inimigo, de que nós não podemos nos movimentar assim porque nós não temos. Como que não temos se o próprio Espírito habita em nós, irmãos? Que o Senhor abra os seus olhos em nome de Jesus, que venha a revelação do Senhor de dentro para fora em sua vida, porque se você tem a Cristo, o Espírito de Deus, Ele habita onde, irmãos? Ele habita aqui dentro de nós. O meu coração e o seu coração pode sim derramar Cristo. Pode sim derramar Cristo, não apenas quando nós estamos aqui, mas em todos os momentos do nosso dia a dia e onde Ele nos plantar. Esse tempo de oração nós temos ficado muito mais sensíveis. Mas sabe qual é a minha, e eu vou falar preocupação? É que a gente se perca apenas numa coisa emocional.
onde a gente experimente tudo que a gente está experimentando, irmãos, é muito precioso. O Senhor, Gabriel, Ele está derramando todas as vezes que a gente se encontra algo, e Ele derrama aquilo, passa por nós, sim, porque como eu falei, nós somos transformados de glória em glória, mas Ele compartilha conosco para que a gente possa repartir e impartir vida com o outro. Então tem um monte de coisas, né, que eu vou dizer assim, coisas não, de sentimentos, tem um monte de planos, tem um monte de projetos que o Senhor compartilha conosco e que está ficando retido aqui. E alguns de nós estão adoecendo, irmãos. E eu estou falando adoecendo na fé. Porque assim como aqueles discípulos, eles estão querendo a experiência só para si. Eles ainda estão vivendo uma vida de egoísmo. Eles ainda estão vivendo uma fé imatura. Uma fé infantil que tem medo de repartir, com medo de ficar sem. Uma fé que é exatamente o contrário da proposta de Cristo para nós. Porque na verdade é quando nós repartimos que o Senhor acrescenta. Na matemática do reino é assim que acontece. Mas muitos de nós têm tido uma visão, estamos míopes espiritualmente. E estamos retendo. E estamos vivendo uma vida para si. Estamos preocupados apenas com aquilo que o nosso coração se preocupa e quer. Mas nós não estamos preocupados com aquilo que está no coração do Senhor. E a gente percebe que quando o pai fala sobre o filho, qual é o sentimento daqueles discípulos? Eles ficam como? Aterrorizados. Eles ficam aterrorizados. A voz do Senhor não os enche de alegria. Na verdade, a voz do Senhor os enche de medo. E isso, mais uma vez, demonstra uma falta de intimidade com o Pai. Demonstra o tipo de relação que tem com o Senhor, mas ainda é por causa do medo, é por causa é religião. A proposta do Senhor para nós, irmãos, é uma relação com Ele. O Senhor não está nos chamando para mudarmos de local, de prédio, para nós congregarmos. O Senhor não está nos chamando para uma vida religiosa. E eu vou falar para vocês o que vocês já têm visto aqui e sabem, porque todos, a maioria aqui já vieram aqui, os visitantes estão nos conhecendo e vão nos conhecer agora. Mas já estão sabendo disso. Na verdade, o que nós queremos aqui não é sermos conhecidos como uma denominação, irmãos. Nós queremos ser conhecidos como uma parte do corpo, a Igreja do Senhor que se reúne aqui no bairro Três Marias, em Porto Velho. Na verdade, é uma igreja em Porto Velho, que junto aqui nós estamos congregando, mas sabemos que não estamos sozinhos, porque em outros locais, outra parte do corpo está também se congregando. O Senhor não nos chamou para uma religião. Não a religião do homem, vocês estão entendendo? Porque até a palavra diz que existe uma religião do tipo de Deus. Nós estamos falando da religião do tipo do homem, que causa medo, que faz com que relações aconteçam por causa do medo, que são relações, na verdade, superficiais. O que é bom e que nós vemos nessa passagem é que Jesus, ele não alimenta essa patologia espiritual ali dos discípulos. Na verdade, né? Até porque quando o pai fala, ele diz: este é o meu filho amado, e ele fala o que para os discípulos? Ouçam-no. O pai está dizendo: a voz que vocês precisam ouvir é a voz de quem? É a voz do filho.
Essa é a voz. E o Jesus vem logo depois e ele se aproxima dos discípulos e ele pede para que os discípulos se levantem. E pede para que os discípulos desçam junto com ele. Depois você lê ali Mateus 17, você vai ver esse contexto. Tem algumas coisas que não vai ter aqui em Lucas, mas vai ter o complemento tanto no Evangelho de Marcos como de Mateus. E ele chama para descer. Sabe por quê, irmãos? Porque o medo, ele vai revelar isso. Ele vai revelar uma espiritualidade enferma, adoecida. E o Senhor Jesus, ele já está querendo o quê? Nos curar disso. Assim como ele já rapidamente falou com os discípulos ali, para que eles estivessem se levantando. Só que nesse texto a gente vê também a espiritualidade do Filho, a espiritualidade de Jesus. A espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade marcada pela oração. É uma relação de intimidade, irmãos. Uma das evidências que nós desejamos o Senhor é a nossa vida de oração. É uma das evidências. E eu falo isso, porque algumas vezes nós até podemos estar orando e não estarmos ainda com o coração e a motivação correta. Mas eu estou falando a partir daquilo que foi de Jesus. Ele estava orando. Jesus é o supremo modelo para nós de uma vida de oração. Meu Deus, ele tinha uma intimidade, é um Deus homem, ele conhece o Senhor, mas todas as vezes em que ele ia fazer algo antes, ele o quê? Orava. Ele suplicava, ele suou sangue em oração. Para a separação, ali dos apóstolos, ele estava orando. Jesus orava. Tanto é que os discípulos que estavam próximos dele pediram para que ele ensinasse o quê? A orar. Uma espiritualidade como é sadia, como a de Jesus, ela é marcada pela oração. O rosto dele resplandeceu, as vestes dele ficaram resplandecentes. Rosto fala de identidade. E, irmãos, a glória do Senhor, ela deve brilhar em nós. A oração, ela atrai a glória do Senhor, ela traz a glória do céu aqui para a terra. A oração, irmãos, ela é uma via de mão dupla. Nós nos deleitamos nele e ele se deleita em nós com alegria. É por isso que quando nós estamos falando sobre o que nós temos experimentado, é porque nós temos experimentado isso. Eu acredito que não é apenas um sentimento meu, mas, sabe, eu falo que eu consigo perceber o Senhor passeando no meu interior. E eu percebo, porque aí a ótica é minha, que tem tantas coisas ali ainda que precisam ser organizadas nesse interior. Mas ele não tem problema algum em estar ali e estar colocando em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem, trazendo luz àquilo que precisa ser colocado em ordem. A forma que nós temos, irmãos, de ver aquilo que o Senhor, ele já deu a nós nos céus, a vontade do Senhor nos céus se manifestando aqui na terra, a linguagem do Senhor para o seu corpo, a sua igreja é a oração. É por isso que nós dizemos: seja feito a tua vontade, venha o teu reino. Venha o teu reino, assim na terra como no céu. Antes nós nos movimentávamos querendo fazer muitas coisas. Antes, inclusive, nós acabávamos manipulando e querendo colocar o dedinho, sabe, para que o Senhor fizesse conforme a nossa vontade. E na verdade o que o Senhor está pedindo para nós é para que a gente persevere. Mas persevere em quê? Persevere na doutrina.
persevere nas orações, persevere no partir do pão, na comunhão. É algo que o esforço é na relação, não naquilo que nós precisamos fazer. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Mas a linguagem, para que se manifeste aqui na terra, e existe vários decretos que já foram liberados no céu e que precisam se manifestar, e em nome de Jesus vão se manifestar, é por meio da oração. Uma coisa que a gente nunca pode perder de mente com relação a Cristo é que ele nunca foi apenas Deus, mas ele também era homem. É muito claro perceber na espiritualidade de Jesus que ele não orava por uma formalidade. Perfeito. E a gente às vezes é levado a compreender que ele não precisaria orar. Exatamente. Porque ele era Deus. Só que a gente esquece que ele era homem. Na verdade, ele não pegava e orava só por uma formalidade, mas por uma necessidade. Sim. E como ele é um padrão, é um modelo, a forma como ele se relacionava com Deus era por meio dessa conexão sempre, né? da oração. Apesar de ele ser o próprio Deus, ele necessitava, para que tudo que acontecesse no seu ministério terreno, manter essa unidade. A unidade dele com o Pai era por meio da oração. Perfeito. Que aí entra exatamente em nós o fato de que nós carregamos o Espírito Santo, então nós temos Deus dentro de nós, mas sem o buscar na oração, gerar essa intimidade, não vai manifestar. E Jesus, quando é apresentado na Bíblia, como o pastor Swami está falando, ele é modelo de homem para nós. Muito boa a intervenção do pastor Swami, porque a gente pode pensar, mas ele é Deus. Não, é porque ele é Deus, homem. Vocês estão conseguindo entender isso? Ele é o modelo de novo homem para nós. Ele é homem. Por isso que ele vem trazer o padrão para nós. Por isso que ele é um modelo. A espiritualidade de Jesus é marcada também pela obediência ao Pai. Jesus, ele é obediente, né? E a gente lê em várias passagens aqui da Bíblia que ele foi obediente, inclusive nessa questão da morte de cruz, uma reverente submissão. Meu Deus. Uma espiritualidade sadia, ela requer obediência. Domingo passado nós estávamos falando sobre isso. E sabe por que a gente precisa orar para que a gente veja, para que a gente ouça? Porque na palavra, e a gente já falou sobre isso, Shema, né? Ouvir é o quê? Obedecer. E talvez alguns de nós não esteja obedecendo porque ainda não ouviu. Alguns de nós ainda não estão também obedecendo porque ainda não viram claramente, irmãos. Mas existe alguns de nós que já viram e ouviram, mas ainda assim não estão se submetendo à vontade do Senhor. Conseguem entender? Conseguem compreender isso? Mas Jesus, ele andou em sintonia com a vontade do Pai. Nesse caso específico, né? Logo depois a gente vai ver, ele continuou a caminhada dele. Muito bonito, porque ele desce, ele vai encontrar a demanda de alguém que precisa ser liberto de demônios. Ele até fala, até quando? Naquele momento ali parece que tem uma tristeza no coração do Senhor, tipo assim, mas até quando que vai ser assim? Geração incrédula, até quando? Porque ele vai caminhando e ele não tem momentos específicos. É sobre isso que a gente está querendo falar. É uma fé que se manifesta na vida cotidiana. É no caminho, irmãos. No caminho apareceu algo. É ali que nós precisamos que o reino do Senhor seja manifesto. E ele está indo ali para a cruz. Ele foi para lá, né? Como em todos os momentos da vida de Jesus, essa espiritualidade foi marcada pela obediência.
E ela também é marcada. Fala, Cléo. Deus envia o Filho, né? E o Cristo, ele mostra que é possível ser obediente até a morte. Sim. E Jesus, ele nos deixa o Espírito Verdade. para nos mostrar que continua sendo possível. Aleluia. Aleluia. Então nós podemos ir para esse lugar. Aleluia. Esse lugar de obediência mesmo, até a morte. Amém. Aleluia. É sobre isso, inclusive, que Ele nos chama, não é? Para nós nos tornarmos testemunhas. Gente, quando você vê aqui Pedro, tem um versículo ali no segunda carta de Pedro, onde ele faz exatamente menção que ele foi testemunha ocular da majestade do Senhor. Eu imagino Pedro lembrando desse dia onde a glória se manifestou. A gente olha no Evangelho de João, lá no capítulo 1, que fala sobre o verbo, e tem uma outra hora que ele fala o quê? Ele vai falar também sobre a manifestação da glória. Irmãos, vocês estão compreendendo isso? Quando nós cantamos, Senhor, mostra a tua glória, nós queremos ver a glória do Senhor e nós queremos que a glória do Senhor resplandeça em nós. Quando a gente lê a Bíblia e vê sobre Jesus, como o pastor Suami falou, como o Cléo falou, né, de Jesus sendo possível e agora Ele deixando o Consolador habitando dentro de nós, é porque agora nós não vemos mais Jesus, mas também é uma palavra para Jesus, é uma palavra, né, para Cristo, mas é a palavra para nós, porque nós fomos chamados para nos conformar à imagem dEle. Então sempre será isso, quando a gente está olhando, é a história dele, mas é uma história que reverbera para quem? Para nós como seu corpo, para nós como coletivo, para nós como pessoas. É sobre isso que o Senhor fala. E essa espiritualidade, ela além de ser marcada, né, por obediência, marcada por oração, ela foi marcada por poder. E poder para vencer, não é nem vencer porque ele já venceu ali na cruz, né? É poder mesmo para desabaratar, para vencer, pronto, as forças do inferno. Existe esse poder. E olha, irmãos, por que eu estou falando isso? E lembrando para nós, porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho onde Ele se importa. Ele veio para dar liberdade aos cativos. Jesus, Ele veio para curar os quebrantados do coração. Jesus veio para salvar pessoas, e essa salvação é uma salvação que é sozo, que é integral. Ele veio para isso. Ele veio, para nos dar nova vida. E não apenas para nós. Nós sabemos disso, irmãos. Mas até quando que nós vamos ser indiferentes a isso? Irmãos, até quando? Sabe por quê? Porque quando o Senhor me falou ali, Ele me levou a pensar que nós podemos desenvolver, e aí eu vou voltar sobre aquela questão da espiritualidade distorcida, que pode ser uma espiritualidade de fuga. Uma espiritualidade que se torna um esconderijo, uma caverna, onde a gente não enfrenta aquilo que precisa ser enfrentado. E sabe o que isso tem nos tornado? Tem nos tornado, assim como a gente percebe que essa geração, a geração atual, ela tem ficado cada vez mais frágil. Da mesma forma, filhos do Senhor, discípulos amados, que Ele morreu, Ele levantou, Ele ressuscitou, mas estão se tornando infantis, imaturos, frágeis, na verdade desejosos e amantes de si mesmo. É muito fácil, irmãos, é muito fácil fugir, é muito fácil escolher o comodismo, é muito fácil escolher o conforto. Irmãos, onde foi que nós nos perdemos? Onde foi que você escolheu
comodismo, o conforto em estar num lugar com pessoas que você ama, que têm a mesma afinidade de você, mas você não se preocupa com quem está fora. Onde foi que você se perdeu? Onde foi que você se perdeu numa fé, onde essa fé é simplesmente voltada para você e para os seus, e talvez até um pouquinho aqui da comunidade? Como foi que nós escolhemos ficar de costas para quem está ali fora, irmãos? Assim como nós estamos sentados aqui agora. Como foi que nós desistimos de andar nas ruas, de andar nos becos, de entrar, mãezinha, lá no lugar onde a senhora entrou e achou lá um irmão que antes não era irmão, era um drogado, que já não tinha mais telhado, não tinha parede, não tinha nada, porque ele tinha vendido tudo, mas ele estava lá quase morto. E o Espírito trouxe uma palavra para a senhora, e a senhora pegou a gente numa Kombi, e nós fomos lá para ministrar a palavra. E aquele homem depois se tornou um pastor, hoje ele é um pastor. Onde foi que se perdeu isso? Onde foi que o amor do Senhor não pode mais ser derramado? Onde foi que esse coração, outros amores, outros ídolos, eles tomaram o lugar daquele que é o melhor para nós e daquele que é a esperança para quem está lá fora? Irmãos, parece que é muito difícil entrar no João Paulo, irmãos. Passar naqueles corredores ali e ver um monte de gente sem esperança. A gente ouve sobre notícias, mas nem lágrima isso arranca de nós. E eu não estou pedindo um emocionalismo, mas parece que isso não mais nos importa. Onde foi que o amor foi substituído por indiferença? Irmãos, onde foi? Onde foi que nós perdemos? Perdemos a capacidade de nos movimentar e de ir numa casinha, num barraco, onde não tem saneamento básico, onde não tem um mínimo de dignidade. E a gente sente inclusive o cheiro, mas a gente passa, às vezes a gente nem quer passar por lá. E quando a gente passa, a gente não sente absolutamente nada. Onde foi? Que espírito é que está aqui dentro de nós, irmãos? Por que que o espírito não pode vir para fora? Qual é a nossa postura? Por que que nós temos preconceito e não podemos ir num condomínio luxuoso pregar as boas novas para alguém que é rico, para alguém que pode e deseja ouvir, porque ele está cheio de riquezas, mas ele está vazio e ele é pobre e miserável, irmãos? Por que que a nossa fé não conversa com a realidade? Onde foi que nós nos perdemos? Irmãos, existem clamores que estão no coração do Senhor. Eu sei que você pode estar dizendo: eu não me preocupo com isso, porque eu tenho as minhas dores. Em nome de Jesus, irmãos, que seja quebrado em nome de Jesus toda a prisão do seu eu. Porque talvez as dores estão aí, porque você tem um testemunho a proclamar daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Não estou dizendo que isso é regra. Só estou dizendo que é possível. Sabe o que eu estou dizendo? Eu quero te encorajar, irmãos, a parar de ficar de costas para lá. E a poder parar de prender o Espírito, porque eu sei que o Espírito várias vezes te acordou. Eu sei que o Espírito várias vezes trouxe demandas que lá na hora do almoço você estava conversando sobre alguém.
Só que você conversa como se estivesse contando uma história. Algumas vezes você conversa inclusive com um tom de julgamento, quando na verdade você e eu somos a resposta para aquelas pessoas que o Senhor tem lembrado para nós. Onde foi que o Senhor roubou a fé que você tem e que você não acredita que aquela pessoa pode ser impactada pelo Espírito que habita na sua vida? Irmãos, graça, diga comigo graça. Diga comigo graça. Diga eu sirvo ao Deus de graça. Você está perdido muitas vezes na meritocracia. Muitas vezes você está perdido na inadequação da sua vida. Muitas vezes você está ali achando que inclusive está fazendo algo legal, irmãos. Você consegue compreender? Mas o Senhor quer te liberar hoje, em nome de Jesus. Liberar uma capacidade de discernir, uma capacidade de amar, uma capacidade de você dizer: ei, sou eu a resposta. Uma ousadia. Eu oro, irmãos, para que o Senhor, em nome de Jesus, vença toda incredulidade no seu coração. Nós não fomos chamados para colecionar palavras. Nós não fomos chamados para ficar com uma comunidade inerte. Nós não fomos chamados para ficarmos como espectadores. Nós não fomos chamados para permanecer completamente no monte, onde isso não converse com a vida aqui. Porque é no chão da cidade que tem choro. É no chão da cidade que uma mãe está clamando por misericórdia. É no chão, é na cidade. É quando a gente anda, irmãos. É quando a gente desce do monte que a gente percebe as necessidades do outro. E a gente percebe o quão nós somos privilegiados. E eu vou dizer algo aqui para vocês. Não tem ninguém aqui que não possa dar algo para alguém. Não tem ninguém aqui que não possa repartir com alguém. Sabe por quê? Porque nós não fomos chamados apenas para matar a fome física. Vem também. O alimento, básico, o físico vem também. Mas nós fomos chamados para manifestar a Cristo. Então, assim como Pedro e João, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Se você tem Cristo, você tem algo a oferecer a alguém. Irmãos, até quando? Aquele sentimento me pegou demais, irmãos. É por isso que eu estou chorosa. Porque eu não sei vocês, mas eu percebi as minhas falhas. Eu percebi que algumas vezes eu posso ser muito mais sensível e comprometida com o meu próximo. Eu não me julgo, irmãos, como alguém com uma maturidade já elevada. Eu estou dando passos e o Senhor esses dias tem falado muito comigo sobre isso, inclusive acerca da vocação mesmo. Eu estou dando ainda pequenos passos, mas uma coisa eu sei: aqui dentro de mim, irmãos, tem um amor pelo Senhor e uma vontade de responder ao que Ele deseja. Eu sei que eu ainda realmente não cheguei. Eu não sei como é que eu vou chegar. Eu sei que é por meio daqui, dessa vida com o Senhor e a vida do corpo. Porque eu confio em vocês. E como eu estou feliz, eu tenho falado isso para vocês, de viver tudo isso com vocês. Eu estou quase louca, irmãos, é verdade. Apaixonada, louca de falar, apaixonada pelo Senhor. E apaixonada aqui, ó. Porque o Senhor está fazendo a gente se ligar mesmo de uma forma. Eu não sei como é, mas eu só sei que eu quero.
Eu quero, irmãos. Tem coisas que eu já vivi lá no passado que eu desejo viver de novo. E eu sei que o Senhor ainda tem mais coisas. Porque não é o saudosismo, Ele tem outras coisas. Mas eu quero viver tudo aquilo e viver o que Ele tem de mais. Eu quero, irmãos. Eu desejo. Eu desejo que o fogo do Espírito ele não se apague. Eu desejo que o Senhor aumente mais. E não seja apenas no meu, mas seja no seu coração. Que o Senhor nos livre de toda indiferença, irmãos. Que o Senhor faça a gente subir no monte. Que a gente não se perca em discussões sem poder, dividindo o corpo. Para quê, né? Isso não é mais importante. O Senhor não precisa ser defendido, irmãos. Uma coisa que nós temos certeza é que Cristo não precisa ser defendido. E Jesus não pediu para que nós o defendêssemos. Isso é coisa da nossa vida, isso é coisa da nossa carne, isso é coisa do nosso eu. Mas que a gente suba no monte e que a gente desça. E ao descer a gente ande. Eu quero andar, irmãos. Eu quero andar. Eu quero andar. E que a vontade do Senhor se manifeste. Que o Senhor nos dê um coração quebrantado. Que o Senhor nos dê um coração voltado para Ele. E que tudo aquilo que nós vivemos e que já é muito bom para nós, a gente possa desejar que outros venham também. Que o Senhor vá vencendo o endurecimento do nosso coração.